Olá, bem-vindo ao canal Billy Negra. Meu nome é William Torquato e esse é o primeiro vídeo do canal. A ideia desse canal é falar sobre o antigo conhecimento dos 4 humores, ou temperamentos, como ficou mais conhecido hoje em dia. Trazer algumas informações gerais sobre esse conhecimento para deixar vocês situados, mas também farei vídeos explicando sobre o que são os temperamentos, quantos são e como descobrir o seu, além de outras coisas. A ideia aqui é fazer um panorama geral, tá? Então, trazer um vídeo com panorama geral, tá? Mostrar aqui de onde vem esse conhecimento e como é que ele surgiu e o motivo dele ter surgido, que geralmente é a primeira ideia que nós queremos saber. Os temperamentos, a teoria dos temperamentos, ou também teoria dos 4 humores, surgiu na Grécia, tá? Com o médico e filósofo Hipócrates, tá certo? Ele é considerado até hoje o pai da medicina. Então, todo médico que se forma hoje em dia, né, faz um juramento, que é o juramento de Hipócrates. E Hipócrates, a partir da observação das pessoas doentes e das pessoas sadias também, ele percebeu que havia uma mudança no comportamento de algumas pessoas. Depende também do que elas se alimentavam, né, do estilo de vida que elas possuíam. E naquela época não era permitido abrir corpos. Então, não existia um conhecimento anatômico do corpo como nós sabemos hoje. Então, levando isso em consideração e levando em consideração também que Hipócrates era um filósofo além de médico, né? Então as coisas não se separavam. Então, filosofia e medicina andavam juntas, né? Uma coisa sustentava a outra. É com base nessa influência filosófica que Hipócrates desenvolve a sua medicina. Então, havia toda uma relação entre o simbolismo das coisas, né, o simbolismo filosófico, de cunho filosófico, e o aspecto material, o aspecto realmente biológico do ser humano. E a partir dessa relação simbólica entre a filosofia e a medicina, Hipócrates percebeu que existiam 4 tipos de pessoas, né? Porque existem 4 tipos de elementos no mundo. E essas pessoas, cada uma ao seu tipo, se comportava, né? Ela tinha um modo de ser muito semelhante a um dos 4 elementos. Tá? Por isso que são 4 humores e não 5, né? Porque são 4 elementos. Com base nesses 4 elementos, com a observação desses 4 elementos e da observação dos doentes e das pessoas sadias que ele tratava e conhecia, ele foi desenvolvendo esse olhar mais filosófico, simbólico, dentro da sua própria medicina. A partir daí, então, ele desenvolveu, então existem pessoas que são como o fogo, pessoas que são como a água, pessoas que são como o ar e pessoas que são como a terra. A partir daí, ele desenvolveu a ideia de que o corpo humano era formado por 4 fluidos, 4 líquidos, né, que moviam o ser humano. Esses 4 líquidos, né, 4 humores, humor significa fluido. Quando esses 4 fluidos estavam em harmonia, ou seja, quando existia um equilíbrio entre eles, onde nenhum estava sobrepondo o outro em quantidade, e quando nenhum deles invadia o espaço do outro, né? Ou seja, existia uma parte do corpo onde determinado humor era predominante. Então, era a área dele, era o local do corpo onde ele estaria, né? E se nenhum outro humor estivesse invadindo aquele espaço,
e a quantidade de cada uma estivesse equilibrada, então, segundo Hipócrates, a pessoa tinha saúde. A partir desse equilíbrio, ela era uma pessoa saudável, ela não adoecia. Tá? Então, nesse caso, nós já temos uma definição do que é doença e saúde. Né? Saúde é quando os humores estão equilibrados. Doença é quando os humores estão desequilibrados. Tá? E daí nós vemos esse movimento. Por quê? Porque algumas pessoas tinham um dos fluidos, tá? Com uma predominância muito alta, ou seja, era uma influência sobre o comportamento. Então, por exemplo, pessoas que tinham muita fleuma, né, tendiam a ter certo comportamento. E assim com os demais fluidos. E quais são esses fluidos? Os fluidos ele denominou de sangue, né, porque ele via, claro, e aqui que fique claro, assim, ele não é que ele denominava de maneira aleatória, né, ele, não, vou dar um nome aqui, não. A coisa era a partir da observação. Ele percebia que o ser humano expelia certos fluidos corporais, tá? E a partir da observação desses fluidos, né, ele foi dando o nome de acordo com as características que esses fluidos possuíam. Então, o primeiro fluido é o sangue, tá? Tem a bile amarela, a bile negra e a fleuma. Esses são os 4 humores que nós conhecemos, que Hipócrates teorizou na sua medicina. E que, muito mais para frente, tá? Hipócrates era grego, né? Muito mais para frente, cerca de 400 a 500 anos à frente, na Roma, né? Em Roma, melhor dizendo, um outro médico, tá? Chamado Galeno de Pérgamo, né? Que era estudioso e tudo mais, e gostava de Hipócrates, né? Leu tudo que Hipócrates tinha deixado. Ele pega essa teoria e ele dá um outro ar, né? Ele acrescenta outras coisas na teoria, né? Ele aumenta a teoria. E ele muda a nomenclatura dos nomes. Então, não é mais... Ele transforma o humor em tempera, ou temperare, né? Como era romano, então ele falava latim. Tá? Temperare, né? É a mesma coisa que tempero, né? Nós conhecemos o tempero. E o que é esse temperare? Temperare o que é o tempero? O tempero é que, mudando o tempero, nós mudamos o sabor da comida. Então, quando alguém tinha um tempero diferenciado, ela tinha um humor ou um temperamento predominante. Né? E aí ele mudou essa nomenclatura dos 4 humores, né? Sangue, bile amarela, bile negra e fleuma, para sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Sanguíneo, o excesso de sangue. Colérico, o excesso de bile amarela. Melancólico, o excesso de bile negra. E fleumático, o excesso de fleuma. Tá? Então, com base nesse tipo de conhecimento, ele curava as pessoas, tanto Hipócrates quanto Galeno, né? Então, eles ofereciam tipos de alimentos que favoreciam um certo humor, um certo temperamento, né? Para tentar equilibrar a saúde naquele sujeito, naquela pessoa, né? Trazer de volta a saúde dela, né? Tornar a pessoa saudável. Basicamente, esse é um resumo bem resumido assim dessa história de onde surgiu os temperamentos e por que surgiu os temperamentos, né? Quem criou e por que criou, tá? Depois eu vou trazer mais vídeos, podem ser um pouco mais longos, né? Porque eu vou ter que falar sobre algumas coisas de maneira mais detalhada, mas aqui, como é um vídeo de apresentação, e só para mostrar de maneira geral o que são esse conhecimento, né? Não vai ser uma coisa muito grande, mas eu vou mostrando aos poucos por que conhecer o seu temperamento é útil para você, não apenas para você,
mas para as pessoas que convivem com você. A principal utilidade do temperamento, né, é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você sabe as suas fraquezas e as suas virtudes. E sabendo isso, você vai reagir muito melhor às circunstâncias da vida, tá? Se alguém ficar interessado, tá? Eu escrevi um e-book sobre esse tema e eu vou deixar o link do e-book abaixo, tá? Se você ficou interessado, se quiser conhecer, pode ficar à vontade, não tem nenhuma obrigação de adquirir o e-book, tá? Mas eu fiz com muito carinho, pensando exatamente em introduzir quem tem esse real interesse em se conhecer melhor. Então, se você não tem esse interesse, se não é uma coisa que para você é importante, então nem precisa clicar, nem precisa se preocupar com isso. Mas se você realmente tem esse interesse de querer se entender, de querer entender por que você reage de algumas maneiras, porque você tem certos comportamentos em algumas circunstâncias, né? E como isso diz muito sobre você e como você pode melhorar isso, tá? Então, esse e-book tá aí, vai te ajudar bastante nessa questão, tá? Não tá um e-book caro, é uma maneira, eu já fiz exatamente para que você seja introduzido. Bom, não quero falar muito sobre isso. O que importa aqui é a apresentação, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês podem comentar, né? Se tiver alguma coisa específica que vocês querem que eu fale sobre os temperamentos, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou tentar trazer algo sempre novo, mas sempre pegando dúvidas que vocês possam ter, tá? Bom, é isso. Muito obrigado por quem ouviu, a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Grande abraço.